Boa tarde, gente. Graça e paz a todos vocês. A gente está aqui no nosso terceiro dia de estudo bíblico do Evangelho de João. E hoje a gente não vai ficar enrolando muito no início. A gente já vai partir para a oração, porque são 2 capítulos grandinhos, senão demora, passa o tempo, né? E fica muito prolongado, tá bom? Então a gente já vai começar orando e a gente já parte para o estudo. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade que nos deste de, através das Escrituras, aprender um pouco mais sobre Ti, sobre a Tua grandeza, Senhor, sobre o quanto és magnífico, sobre o quanto és bondoso, o quanto és amor puro e genuíno, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse alimento. As Escrituras, elas são para nós algo de grande importância, porque elas nos mostram realmente sobre o que nós devemos ter como prioridade, sobre como nós devemos conduzir a nossa vida, sobre como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com o próximo e sobre tudo aquilo que o Senhor deseja para nós e deseja que nós façamos, Senhor. Então, isso é muito maravilhoso, que nós temos todos os seus segredos, todos os seus mistérios revelados aqui nas Escrituras, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco. Muito obrigada. Muito obrigada por fazer parte deste momento. E usa-me, Senhor, como boca do Espírito Santo, para que os ensinamentos eles sejam de fácil entendimento e que realmente seja uma semente plantada em mais um coração, Senhor, e não uma semente jogada no meio do caminho, Pai. Que essa semente possa dar frutos em 30, 60, 100 vezes mais, Senhor, porque esse é meu propósito, de levar o Teu nome, Pai, aonde quer que eu possa levá-lo, Senhor, e aonde quer que o Senhor queira que eu leve também. Então, eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja conosco e eu repreendo toda a ação do inimigo para que essa live não aconteça, para que esse estudo não aconteça. Está repreendido em nome de Jesus. E que nós possamos estar em um momento de paz, um momento de devoção e adoração a Ti, Senhor, neste ensinamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, então vamos lá. A gente vai continuar aqui a nossa leitura do Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai fazer o capítulo 4 e o capítulo 5. Então eu vou ler e aí durante as leituras a gente vai fazendo uns apontamentos importantes, que é o que é legal da gente estudar, né? O estudo ele se diferencia do devocional justamente por isso, porque o devocional está mais ligado a um momento de oração ali, que você pega um versículo, você reflete sobre ele, ou até um trecho, né? Ou até um capítulo mesmo, mas você reflete sobre ele e aí você ora e adora o Senhor. Já os estudos bíblicos, a diferença é que você se aprofunda nas Escrituras, especialmente para que você possa compreender exatamente o que está escrito, porque muitas vezes a gente fica, né, com aquela dúvida no ar, sem saber se a gente entendeu ou não o contexto daquela história e o que tem de histórico ali naquele texto, que quando a gente conhece esse momento histórico, fica mais fácil da gente compreender o contexto aqui de cada capítulo e dessa trajetória toda, né, do ministério de Jesus. Então vamos lá. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava discípulos, mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, aqui é importante fazer uma observação que ontem nós lemos, lá no capítulo 3, versículo 22, que Jesus com seus discípulos foram para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava.
E aqui está dizendo que quem batizava não era Jesus, eram os discípulos. Aí, quando você vê aqui no anterior, né, diz, a saber que os fariseus tinham ouvido, ou seja, os fariseus ouviram que Jesus batizava, eles não foram lá constatar realmente, né, então saíram espalhando que nem um telefone sem fio aí, que Jesus é que batizava, sendo que quem batizava eram os discípulos de Jesus. Então deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Por que diz aqui era-lhe necessário passar por Samaria? Porque os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas impuras. Então, passar por dentro do território de Samaria seria como que cortar caminho. Porém, se eles passassem por lá, eles se tornariam impuros, de tão impuros que eles achavam que era aquele povo. Então eles faziam um corte por fora, eles contornavam Samaria para chegar, demorava muito mais tempo, mas eles faziam isso todas as vezes. Mas Jesus, sendo judeu, ele disse que é necessário passar por Samaria, óbvio, né? Porque dentro do ministério dele ele tinha esse propósito, né, de ganhar vidas, de ganhar almas. Então ali era um território que para ele não era um território inimigo, mas um território de muitas oportunidades, de muitas vidas, muitas conversões. Isso é muito interessante a gente fazer uma analogia até com a nossa própria vida. Por quê? Porque às vezes naquele lugar que você pensa que é absolutamente improvável de você conseguir algo, é ali que a oportunidade mora. É que nem aquele ditado que diz, né? Diante de uma dificuldade, tem pessoas que choram e tem as que vendem lenço, né? E as que vendem lenço, obviamente, são as que aproveitam as oportunidades. Então, por isso que a gente não pode deixar passar. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Herdade significa que era um pedaço de terra que Jacó tinha deixado por herança para o seu filho José. José é o governador do Egito, né? E ficava bem ali, e foi justamente o local onde José foi sepultado. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Aqui mostra, né, que primeiro, tanto o lugar onde foi uma herança para José, né, através de Jacó, seu pai, como a fonte, o poço de Jacó também ficava lá. E então era um lugar consideravelmente importante, embora os samaritanos que viviam ali, mas era um lugar que para Jesus é muito importante, porque ele provém de Judá, um dos filhos de Jacó, né? Então Jesus ele é descendente da tribo de Judá. Então ali era um local muito importante para ele, né? Porque ele era um descendente também de Jacó. E aqui fala que Jesus estava cansado do caminho, porque realmente toda a peregrinação de Jesus naquela época não foi num jumentinho, num camelo, em nada, né? Foi a pé mesmo. Então ele caminhava por todos os lugares, porque ele não perdia uma oportunidade que ele visse na frente, porque o propósito dele realmente era de ganhar almas para o reino dos céus, né? A missão de Jesus, né? A igreja primitiva, a fundação mesmo da igreja, a igreja primitiva começou com o ministério de Jesus aqui. E isso mostra a humanidade de Jesus, né? Como Jesus, além de ser o Filho de Deus e ter um espírito glorioso, ele ainda assim sentia as fraquezas humanas na pele, né? Como cansaço, por exemplo. E aí veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Só para comentar a respeito aqui da parte da comida,
eles foram à cidade. A cidade era a própria Sicar, porque o poço ficava um pouquinho afastado. Então a cidade, eles foram num local ali da cidade para comprar alimento. Isso já mostra que Jesus, ele realmente, essa questão de alimentos impuros para ele não existia. Então ele comia do alimento daquele lugar também sem, sabe, nenhuma dificuldade, sem colocar nenhuma objeção. Então, aqui, continuando, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Os rabinos, inclusive, eles consideravam essa impureza e havia também uma questão ali social de que homens conversando com mulheres, especialmente mulheres samaritanas, já era algo assim que era muito difícil de se ver, porque a conversa, o diálogo entre um homem e uma mulher, na época, significava que aquela conversa era só uma distração, porque até então a mulher ela era submissa extremamente ao pé da letra em relação aos homens, né? As mulheres ainda não tinham esse espaço que existe hoje para a gente poder conversar, dialogar e trabalhar, enfim. Então, aqui continuando. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui Jesus está dizendo, né? Se ela cresce, se ela soubesse com quem ela estava falando, ele não ia pedir para ela que ia pedir para ele, né? Porque se ela soubesse que ele é a fonte de águas vivas, né? Ela nem deixaria que ele pedisse para ela quem pediria para ele. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Porque até então ela não tinha entendido, né? Então ela ouviu aquela pergunta de Jesus, né? Na verdade, uma afirmação de Jesus, e ela ficou confusa, né? Ué, mas ele nem um balde, nem um cântaro tem, como é que ele vai tirar água daqui? E o poço, atualmente, que é a região da Palestina ali, atualmente esse poço ele existe ainda e ele tem 30 metros de profundidade. Então acredita-se que na época em que Jesus teve essa conversa com ela, ele era muito mais profundo. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e dos seus filhos e do seu gado? Lá em Gênesis não diz isso, tá? Não menciona isso. As pessoas que moravam ali em Samaria, elas tinham essa ideia, né? De que aquele poço, por ter sido de Jacó que cavou, né? E que criou aquele poço ali, então todos acreditavam que Jacó e toda a sua descendência e todos os seus animais tenham bebido ali do poço. Então Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui, né, fica bem claro que ela estava pensando na água num sentido físico e Jesus dizendo sobre a água no sentido espiritual, né? A água que a gente, uma vez que a gente bebe dessa água, a gente nunca mais sente sede. Enquanto que a água física existente, a matéria, a gente bebe e vai sentir sede de novo. A gente bebe e vai sentir sede de novo, né? E aí, continuando aqui. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Bom, duas coisas, né? Primeiro, seria bem prático para ela, que ela não precisaria mais pegar aquele cântaro e ir lá
e ter esse trabalho de encher esse cântaro de água e voltar com esse cântaro pesado, né, ou no quadril ou no ombro, tudo, e levar para sua casa. Então é óbvio que nesse momento ela ainda estava falando da água. Ela ainda não tinha entendido da água como crer em Jesus e receber dele, né, essa salvação, que a fonte de água viva é a salvação, né? Então disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, ele conhece o nosso coração, a nossa mente, a nossa história, porque ele estava no momento em que fomos criados. Então ele sabe tudo e todas as coisas sobre nós. Todas as aulas a gente fala a mesma coisa, porque é real, gente. Não adianta querer esconder nada de Jesus. Você pode esconder de todas as pessoas do mundo, mas de Jesus está tudo descoberto. Ele tem ciência de todas as coisas. E aí a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, ele falou: você falou bem, até que você tentou se sair dessa situação, né? Mas não adianta. A verdade é que você não tem um marido. Ou seja, ela tinha um relacionamento com alguém, porém ela não era casada com essa pessoa e ela já tinha tido outros 5 maridos, né? Então, assim, 6 na realidade. E isso para a época era algo assim que, inclusive até, digamos assim, que até hoje, né, muita gente ainda vê, nossa, mas casou tantas vezes. E se você for fazer um estudo completo do Novo e do Velho Testamento, você vai ver que relações fora do casamento, elas são proibidas nos 2 testamentos. Não apenas no Velho, no primeiro também. Então essa é uma questão social que realmente no lado cristão, pensando como cristão e agindo como cristão, é completamente errado, né? Então, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela disse isso porque na ideia dela ele adivinhou, né? Então ele sabe das coisas sem que ela precisasse dizer, sem que ela precisasse contar. Então, na época, os profetas, eles eram essas pessoas que ele chegava e profetizava sobre a vida dos outros sem que a pessoa tivesse dito absolutamente nada sobre aquele assunto. Então foi esse momento que ela já começou a reconhecer em Jesus uma pessoa diferente. Então ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus, ele comentou com ela, provavelmente, né? Ele está dizendo aqui, ó, deixa eu só ler de novo. Nossos pais adoraram neste monte, ela diz, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora que vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, ela falou que ele disse que em Jerusalém, né? Que não era ali, que seria em Jerusalém. Mas na verdade Jesus ainda não tinha nada, não tinha dito nada disso para ela. E além disso, ela fala: nossos pais adoraram neste monte. Ela está dizendo que Abraão adorou lá, Jacó adorou lá, Moisés, ele ordenou a construção do templo lá, nesse mesmo lugar, em Sicar, ali, que hoje é Palestina, né? E ela ainda estava ligada na situação material. E então ela ainda não assimilou na mente dela que Jesus estava falando de coisas espirituais e não materiais. Vós, aqui Jesus continua: vós adorais o que não sabeis. Aí, tá vendo? Aqui comprova, né? Que ela realmente estava preocupada com as coisas materiais, né? Que é o que hoje a gente chama de religiosidade. A gente se preocupa muito com os ritos, né? Toda a maneira como a gente tem que
tem que se comportar, tudo que a gente tem que fazer, que hora que tem que ser feito, tal, 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 sem se preocupar com o que realmente é importante, que é o espiritual, né? E aí, ele continua: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele está dizendo dele próprio, né? Ele é a salvação. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então aqui ele já começa a ser mais explícito de que ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de poço, ele não está falando do monte, ele não está falando dessas coisas. Ele está falando sobre coisas espirituais. E aí acho que aí ela começa a assimilar, né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí ela começou a entrar nos assuntos espirituais também, né? Ela começou, deixa eu só ligar aqui o meu notebook, porque senão vai desligar a tela aqui. Pronto. Então ela começou a se ligar, mas aí ela falou: bom, esse senhor que está aqui é um profeta, então eu vou conversar com ele sobre a vinda do Messias, já que ele quer falar sobre coisas espirituais, mas ela ainda não tinha feito a assimilação ali do assunto. Aí Jesus disse-lhe, vou repetir o anterior só para a gente confirmar esse daqui. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus realmente se abre para ela e diz: eu sou, eu que falo contigo. Isso é extraordinário, porque olha só para quem Jesus disse quem ele era, que ele era o Messias e o Cristo. Para uma samaritana, que era um povo inimigo dos judeus por serem considerados impuros. Ele se abre para essa mulher e lá na frente, quando ele vai preso antes da crucificação, próprio Pôncio Pilatos pergunta para ele quem ele é, ele não responde, mas para ela ele responde. Então assim, a gente não tem, como eu sempre digo, a gente não tem como explicar os planos de Deus, como ele faz, mas a gente sabe o porquê ele faz, porque há um propósito em todas as coisas, e daqui a pouco vocês vão ver qual é o propósito dele ter dito explicitamente para ela aqui, que ele é o Messias. Nisso, que ele diz isso, que é o Messias que fala com ela, vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Como eu já disse, era bem difícil um homem conversar com uma mulher naquela época. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Obviamente que ninguém ia tirar satisfação com o Filho de Deus, né? Então isso já é até uma prova de quanto eles confiavam em tudo aquilo que Jesus vinha fazendo. Então assim, ele é o Filho de Deus, então se ele está fazendo, deixa ele fazer, óbvio, né? Quem é louco de querer contestar o que Jesus está fazendo, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens da cidade, né? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela estava super deslumbrada com aquela situação, né? Que ela fala até... Vem e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então algumas pessoas entendem como um deslumbramento dela, né? Nossa, disse tudo, falou a vida dela inteira. Não, às vezes não. Às vezes tudo que aquela mulher fez na vida mesmo foi casar e descasar, ou porque o marido faleceu, ou porque o marido largou dela, ou porque ela largou do marido, alguma coisa, algum motivo. Então talvez a vida dela tenha se resumido a isso realmente. Então pode ser que ele tenha falado absolutamente tudo sobre ela mesma, e por isso ela ficou tão empolgada naquele momento. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Aí vem, é aqui que vem a explicação do porquê que ele fez isso, né? De eu sou eu que falo contigo. Porque ele se declarou para ela. A ceifa e os ceifeiros. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos estavam muito preocupados porque ele estava com fome, por isso que eles foram na cidade buscar alimento para eles, né? E ele ali todo intertido ali com a conversa, né? Porque na verdade o propósito dele passar por ali foi justamente ter essa conversa. Então ele já não precisava mais, porque o agir espiritual de Jesus já era um alimento para ele, né? A comida tenho para comer que vós não conheces, que é a comida, o alimento espiritual, isso já o alimentava. Isso é muito maravilhoso, né? Porque no começo a gente vê a humanidade de Jesus quando ele diz que está cansado, e aqui a gente vê a divindade de Jesus, né? Onde vem lá aqueles 3 elementos que o Evangelho de João deixam bem claros, né? A eternidade de Jesus, a pessoalidade de Jesus e a divindade de Jesus. Então, nesse capítulo a gente vê ali a humanidade, a pessoalidade de Jesus quando ele se sente muito cansado, mas aqui a gente vê a divindade de Jesus quando ele diz que o alimento dele, ele já está sendo alimentado. O alimento dele é espiritual, vem dos céus. É maravilhoso, né? Muito sobrenatural. Realmente estudar sobre Jesus é surreal, é incrível. Então, continuando. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ainda havia aquela ingenuidade, né? Porque eles acabaram de ser discípulos ali, de seguirem Jesus. Então, eles ainda estavam meio perdidos, né? Jesus ainda estava no início, isso tudo aconteceu no início do ministério dele, então ainda tudo era muito novo, em todo aquele procedimento de Jesus em relação a todas as suas atitudes. Aí Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que é isso que é importante, né, para Jesus. Não dizei vós que ainda há 4 meses que vem a ceifa? Jesus perguntou para eles. Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, gente, a gente sabe que para quem vai plantar e colher, você não planta e colhe ao mesmo tempo. Vai plantar, vai cultivar, semear ali até chegar o momento da colheita. Mas Jesus disse que vede as terras que já estão brancas para a ceifa, então já está tudo prontinho para ser colhido, porque a colheita e o plantio, nesse momento, o que ele fez ali, aconteceram ao mesmo tempo. E ele diz isso porque muitos samaritanos foram convertidos naquele dia e passaram a seguir Jesus, ó, vai vendo aqui. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Jesus não nutria preconceito nenhum, né? Então ele ficou ali os 2 dias com eles, e ali a colheita foi muito grande, porque muitos, aqui diz que são, né, muitos dos samaritanos daquela cidade. Então muitas pessoas creram nele. Então ali a colheita foi grande. E por isso ele diz para os discípulos que vocês vão ceifar onde vós não trabalhastes, ou seja, em lugares que realmente ninguém quer ir e ganhar vidas para Jesus. Então, realmente, nesses lugares é que a gente deve
estar e trabalhar para ganhar vidas para Jesus. E Jesus estava num ambiente que para um judeu era impossível um judeu entrar lá dentro. Então, isso aqui é bem fantástico, assim, nessa parte do capítulo 4 que fala da ceifa e dos ceifeiros, né? E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles creram em Jesus, aceitaram Jesus e testificaram a respeito dele. E isso, com certeza, é a resposta da colheita muito positiva aí que Jesus teve nessa passagem por Samaria, né? Bom, aí vem a cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. É natural, né? Mas mais para frente a gente vai ver a respeito disso, mas no estudo de outros livros. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Eles estão dizendo a festa de casamento, onde Jesus transformou água em vinho. E interessante que ele começa esse primeiro ciclo de milagres, ele começa por Caná da Galiléia e termina por Caná. Então ele faz uma peregrinação por ali e ele retorna para Caná e faz, nessa primeira fase aí de milagres, ele fecha um ciclo em Caná. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Esse oficial do rei não é o mesmo que está lá em Mateus, tá? Aquele lá, ele vai para curar o servo. Esse, vocês vão ver. É o filho, já falamos aqui, cujo filho estava enfermo. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, naquela época, para que as pessoas crescem que ele era Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, ele precisaria fazer sinais e milagres. Antigamente era assim, né? Então, transforma o cajado em serpente. Eu também faço isso. Então, era muito essa coisa de eu preciso ver para crer, né? Como tá lá em Tomé, ele acaba tendo que ver as feridas de Jesus. Então, por isso que Jesus fez ele se pronunciou dessa forma. Ele não quis ser irônico nem nada, mas ele quis dizer que não precisava daquilo e ele já ia provar isso já imediatamente, né? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. Aqui ele chega em casa, né? Primeira coisa importante é que Jesus ele não faz os sinais e milagres, aí ele prova que pela palavra, pela autoridade do seu nome, ele pode mudar todas as coisas. E a gente precisa crer nisso, porque se a gente não crer nisso, precisar ver o milagre acontecendo, a gente não crê de verdade. A fé ela é baseada não no ver, mas no acreditar, né? Então a gente precisa crer na palavra de Jesus e é isso que ele faz. Ele só profere: vai, teu filho vive, e pronto. E essa distância aqui, né, que ele ontem às 7 horas a febre o deixou, é porque a distância era mais ou menos 24 quilômetros ali para que ele chegasse até o local, né, onde ele estava, do
local onde ele vivia ali, né? Não sei se está descrito aqui, eu acho que não. Então, quando ele chega, ele tem que atravessar aquilo tudo a cavalo, né? Parece que a região é uma região bastante montanhosa, então demoraria para ele chegar. Mas ele pergunta a hora justamente para saber se realmente foi no momento em que Jesus declarou que o filho dele vivia, né? E muito legal que realmente ele confirmou isso e ele e toda a sua casa creu no Senhor. E é isso que a gente tem que saber todos os dias e declarar todos os dias, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, né? Bom, agora o capítulo 5, ele é bem compridinho, não sei se vai dar pra gente fazer todo. Então, a gente faz aqui a cura de um paralítico de Betesda e conforme for, o restante fica pra segunda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Aqui, só para falar o título, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Era muito grande. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Bom, esse primeiro trecho, ele foca bastante no milagre de Jesus em si, né, na cura do paralítico. E é interessante a gente observar algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele foi para um lugar onde estava cheio, havia uma multidão de pessoas que esperavam pelo movimento das águas para que um milagre acontecesse. Então, eles ficavam ali, né, na verdade, assim, competindo entre si para ver quem é que conseguiria chegar mais rápido, porque é bem claro o texto que diz que o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, aquele milagre não era para todos, era para um por vez, né? E então aquele homem paralítico, ele precisava de ajuda e ele não conseguia chegar até lá, porque obviamente ele era paralítico, não conseguia andar. Então, a vez dele, ele queria muito, mas pela sua própria vontade, ele não conseguiria. Então, algumas coisas a gente consegue tirar de reflexão desse texto, que primeiro é o seguinte: às vezes algumas coisas que a gente quer fazer não estão não estão sob o nosso controle para serem feitas, mas está no controle e no tempo de Deus. Então tem coisas que a gente quer e que elas até são boas para nós, mas não cabe a nós fazermos. São coisas que nós precisamos entregar ao Senhor. Então a primeira grande lição que a gente tira é isso. Então a gente tem que colocar sim o controle nas mãos de Deus de todas as coisas da nossa vida, de tudo que acontece na nossa vida, tá? Porque a gente pode até esperar um tempo muito grande por isso, mas o agir de Deus, ele vem no momento certo e ele vem assim de uma maneira sobrenatural, porque aquele homem esperava que algum dia ele conseguisse chegar ao tanque, mas na verdade foi o milagre que chegou até ele. Ele não precisou mais se esforçar para ir até o milagre. A sua vontade de viver um milagre é que fez com que o milagre viesse até ele. Isso é algo que a gente pode experimentar quando a gente crê realmente e deixa sob ao controle de Deus, ao controle de Jesus Cristo, todas as nossas coisas. E aí, Jesus diz para ele aqui, ó: levanta-te, toma a tua cama e anda.
E por que Jesus fala para ele, toma a tua cama, né? Porque poderia só ter falado levanta e anda. Mas o toma a tua cama significa o seguinte, você tem que pegar aqui, ó, sabe as feridas na mão de Jesus, que ficaram aqui dos pregos, né, da crucificação? As feridas, elas cicatrizam. A gente não precisa ficar o tempo inteiro mexendo aqui para ela voltar. Mas isso aqui é para a gente se lembrar do que a gente passou, da experiência que a gente viveu e de quem tirou a gente daquele lugar. Então, aquela cama, ele viveu 38 anos naquela cama. Mas Jesus pediu para que ele levasse, que é para ele não se esquecesse quem o tirou dali. Para que ele não se esquecesse quem foi que pediu para ele segurar aquela cama. Então, não que literalmente ele fosse para todo lugar carregar a cama dele, não é isso. Mas é porque ele precisava ter ciência e consciência de quem foi que tirou ele daquela cama, daquele estado vegetativo que ele vivia. Então ali logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E ó o problema já chegando aí, né? Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Então aqui na verdade, ó, os fariseus, né, eles veem que até então, naquela época, a lei ainda era obedecida em relação ao sábado. E como eles viram aquele homem andando, eles presumiram que alguma coisa tinha acontecido ali. E aquele homem carregava a cama dele no sábado, realmente a pessoa não pode fazer absolutamente nada, né? Então eles já acharam tudo aquilo estranho e começaram a investigar junto daquele homem que foi curado os motivos. E aí o homem, ele fala de uma maneira firme, né? Quem me curou me pediu para levar, então eu vou levar, né? Mais ou menos isso. Não, vocês não fizeram nada por mim até hoje, então eu vou obedecer aquele que fez por mim, né? Que cuidou de mim, que me tirou dessa situação. Mas aí o homem não sabia quem era, né? Porque Jesus já tinha se retirado. Mas aí Jesus vai até o encontro dele e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, por que Jesus fez isso? Porque aquele homem não sabia quem era até então. E Jesus volta até ele. E eu acredito que aquele homem, ele deve ter sido mais ou menos assim, investigado um pouco que... Sabe essas investigações à força, assim, que você é meio que impelido a falar? Então eu acredito que tenha sido isso que aconteceu para Jesus ter se encontrado com ele de novo e ter tido esse cuidado de dizer para ele, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E ao mesmo tempo para que ele visse e falasse, nossa, é Jesus. Então aí ele começasse a testificar quem foi que fez o milagre ali na vida dele, né? Acho que dá tempo de terminar, deixa eu ver. Então aqui, ó, Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Os judeus não queriam matá-lo porque ele fazia milagre, mas porque ele descumpria a lei que eles prezavam tanto, né? Que eles carregavam lá enroladinha lá nos seus filactérios, né? Que era aquele canudo comprido que hoje a gente só vê nas costas de arquiteto, estudante de arquitetura. É aquilo lá, aquele cano comprido assim que ficava penduradinho ali. Então, o que estava lá para eles é o que valia. O milagre não valia de nada, entenderam? Então, assim, olha como é a cabeça humana, né?
a dificuldade humana de reconhecer as coisas espirituais. Esse é o problema do ser humano, ficar focado sempre no que é material, se preocupar com o que é material e se esquecer completamente do que é espiritual. Então Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se tem uma coisa que Deus faz e a gente sabe disso, é trabalhar, né? Porque eu fico às vezes pensando, nossa, será que tem uma fila de oração? Porque não é possível. Deve subir oração demais assim para Deus. Então pensa em um ser onipresente, onisciente, onipotente, tudo, né, que trabalha. Esse trabalho ele não para mesmo. A gente brinca um pouquinho que é para não ficar tão cansativa a leitura, embora falar de Jesus para mim não cansa nem um pouco, mas para quem está assistindo ou vai assistir pelo YouTube por aqui, que geralmente tem bastante gente que assiste, aí para não ficar assim, né, às vezes não dá um soninho, uma coisa, não se perder. E para fixar também, que ajuda bastante. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, assim, eles estavam bastante preocupados, porque Jesus, para eles, Jesus confrontava a lei. E isso era uma afronta, uma ofensa muito grande até então para eles, né? E começou aí a intenção dos judeus de matarem Jesus. Então aí já começou essa intenção, é o tal do dolo que a gente conversou, né? Essa intenção maldosa de fazer algo contra ele, já que ele não parava de fazer milagres, se dizer filho de Deus, então eles precisavam pará-lo de alguma forma, né? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Ou seja, ele é o enviado de Deus, ele cumpre as ordens do Pai. Então, se o Pai disse a ele que ele pode curar aos sábados, então ele vai curar aos sábados, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então aqui ele já está dizendo, o Pai ama o Filho faz o que o Pai quer. E ele está dizendo para eles, olha, isso aqui que vocês viram acontecer não é nada perto do que vocês ainda vão ver, tá? Então assim, ele ainda dá uma diquinha, né? É um spoiler do que vai vir aí em diante. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vou repetir, isso aqui é muito importante a gente guardar. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Filho veio, Jesus veio para nos tirar das trevas e nos mostrar a luz, nos colocar na luz. Então assim é que a gente precisa se ver diante de Jesus. Por isso que eu falo tanto que a gente precisa realmente fugir do pecado e vir correndo de encontro à santidade. Porque é assim que Jesus nos vivifica, né? Quando nós cremos nele, quando nós nos batizamos, quando nós entregamos e o reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador, e aí ele nos vivifica, porque aí sim nós estamos livres da condenação. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Foi o que a gente acabou de dizer, né? Crer em Jesus para a gente ter a vida eterna, para sermos salvos e não mais sermos aí escravos da condenação e do pecado.
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui, gente, inclusive, logo logo eu vou fazer um estudo no YouTube sobre as diferenças entre as religiões, né? E eu creio que muita gente entende isso aqui de uma maneira completamente diferente. Aqui o que ele está dizendo, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Ele está dizendo de nós que estamos vivendo em pecado, gente. Se a gente vive na carne, a gente está morto, a gente está em trevas, a gente está em pecado. Mas se a gente passa a crer em Jesus, se a gente entrega a nossa vida para Ele, se a gente se batiza e recebe o Espírito Santo, a gente passa a viver de novo. Essa é a palavra que Jesus vem dizer aqui, sabe? E as pessoas ficam assim, os mortos viverão, então é reencarnação. Não. Isso depois a gente vai abordar em uma situação bem pontual que eu quero trazer sobre esse assunto, mas não tem a ver com isso. A gente, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, de entregar nossa vida para Ele, a gente está morto. E a gente passa a ter vida e a vida eterna, né? E a buscar, através da santificação, o reino de Deus, através da nossa conversão genuína, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Só para confirmar, né? Que eu acabei de falar aqui para vocês. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Esse é o segredo, né? A gente não faz nada pela nossa vontade, mas pela vontade do Pai. Então, o nosso intercessor, como Jesus Cristo, a gente tem que levar tudo para Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele foi o enviado para interceder por nós. Então, a gente não tem que se importar com as nossas vontades, mas sim com as vontades do Pai, com as vontades de Deus. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. João Batista. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Porque se Jesus, você imagina, se ele começasse a testificar de si mesmo, eu sou... começar a ficar o tempo todo, em vez dele ensinar pessoas, em vez dele fazer milagres e fazer a obra, ele ficar assim, não, mas eu sou filho de Deus, ele poderia soar para as pessoas como arrogância e a descrença seria maior. Então, ele precisava de alguém que o testificasse. Quem testificava a respeito dele era João Batista, a quem muitas pessoas ouviam, né? Muitas pessoas seguiam João Batista, até por acreditarem que ele era o Messias. Mas, olha aqui, vamos ver aqui. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. A verdade que é Jesus. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Então, assim, ele não precisa de testemunho humano, mas ele está dizendo isso que é para as pessoas buscarem saber, para que as pessoas busquem a salvação. Porque se as pessoas precisam de um testemunho, de que um homem testifique, então vai e ouça João Batista. É isso que ele está dizendo. Não fica ouvindo por aí falácias e eu ouvi dizer isso, aquilo. Vai ouvir de quem tem o testemunho real a meu respeito. Ele não precisa disso, porque ele é Deus. Mas como as pessoas precisavam disso, o ser humano, mais uma vez, né? Não, preciso ver para crer, preciso pegar, preciso olhar, preciso, né, conferir. Então, é por isso que João Batista, esse era o propósito dele, testificar a respeito de Jesus.
Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Ou seja, as obras falam por si, as obras testemunham por ele não precisa declarar, né, que ele é o enviado, ele é o Messias, e enfim. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Ele mesmo testificou de mim. Lá em Gênesis, ele tá lá no primeiro capítulo, ele tá lá nas profecias dos profetas maiores, ele está lá, já profetizavam a respeito de Jesus. Então, era só a pessoa se ligar, vai nas escrituras e ver que já falaram de mim ali, você que não se ligou que eu viria, que eu chegaria, e eu estou aqui. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Olha só como são as coisas. As pessoas esperam até hoje. Tem pessoas, gente, que esperam até hoje por Jesus, pelo Messias. E eu fico pensando como, né? As escrituras estão testificando a respeito de Jesus. E como que isso pode acontecer, né? É algo que para mim assim é inexplicável, é inacreditável. Mas enfim, são seres humanos, né? E a humanidade, ela acaba que ela se apega à carne, né? Se apega à matéria, como a gente está falando bastante aqui. E Jesus não tem a ver com matéria, Jesus tem a ver com o espírito. Então, se você quer falar de Jesus, isso é uma coisa que eu até estou aprendendo agora, que também fazendo esses estudos, é que falar de Jesus, quando a gente fala de Jesus, é falar de coisas espirituais. Falar de Jesus não é falar sobre problemas carnais, sobre dificuldades, sobre assuntos religiosos, doutrinários, teológicos às vezes. Não, porque isso aqui e tal, é importante? É importante, não estou dizendo que não é. Mas falar sobre Jesus, ele falava pelo Espírito. Então, em nenhum momento, em nenhuma fala de Jesus, ele está lidando com situações materiais, ele só está lidando com situações espirituais. Isso é algo que demorou muito tempo, e inclusive agora que está me abrindo os olhos para muitas coisas também, viu, gente? Para ver como que num estudo quanto a gente aprende, né? Exame aqui, ó, olha só, isso aqui já vem comprovar, glória a Deus, eu fico muito feliz por isso. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi o que eu acabei de dizer aqui, né, para vocês. É só ir lá nos grandes profetas, lá em Gênesis, e inclusive nas histórias que aconteceram, né, com o sacrifício do filho de Abraão e tantas outras situações que remetem a Jesus Cristo, né? Então, e ele vem aqui, ele corrobora isso. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Com certeza, né, gente? Moisés escreveu sobre Jesus. E olha como são as coisas, como a humanidade se fecha, né, no seu próprio entendimento. E o entendimento, em se tratando de cristocentrismo, de cristianismo, gente, são as coisas espirituais, é o que vem dos céus, não é o que está na terra. Então, não adianta, as leis elas podem ser derrubadas sem problema nenhum. Porque Deus, ele mudou a estratégia dele em relação à humanidade várias vezes. Basta você ver lá em Êxodo, que ele lá, primeiro teve o dilúvio,
né? Bom, primeiro já começou com Adão pecando, né? Depois vem o dilúvio, a Caim e Abel ali, que já dividiram as nações, o bem e o mal foi claramente dividido ali. Depois vem o dilúvio, que Deus quis exterminar a humanidade. Depois disso, de novo, lá no deserto, em Êxodo, ele quis mais uma vez, ele já não aguentava mais, não, estava irado, falou para Moisés, vou exterminar tudo, não quero mais saber, né? E Moisés, não, por favor, dá mais uma chance. Por causa disso, Deus aceitou o pedido de Moisés, porém disse a ele, por causa disso você não conhecerá a terra que mana leite e mel, que é a terra que eu prometi a vocês. Então Moisés pagou, teve um preço também. Ele também pagou um preço na vida dele, que foi não pisar na terra que ele conduziu o povo para lá. Olha, o libertador do povo de Israel não pisou na terra por causa disso. Então, assim, várias vezes Deus mudou as estratégias dele. Então, ele pode mudar a estratégia mais uma vez, mas os homens estavam naquele momento tão fechados que eles não conseguiam enxergar que o Filho de Deus já estava ali e que algumas coisas na lei iriam ser mudadas. Assim, como diz o próprio Jesus, não mudadas, mas aperfeiçoadas. Ele veio para aperfeiçoar a lei. E, só para terminar aqui, acho que eu terminei, né? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Por quê? Porque os escritos, as escrituras falam sobre Jesus. As escrituras são todas sobre ele, toda a escritura volta para Jesus Cristo, para sua vinda. Então, isso deixa bem claro para a gente que o ser humano, a tendência do ser humano é sempre focar no que ele vê, no que ele pega, no que ele ouve, né? Então, as deduções humanas, elas são muito assim baseadas no achismo ou em coisas assim que você acha que são imutáveis e não são. A gente precisa uma das principais assim questões que eu acredito como cristã que é necessário a gente ter é o coração aberto quando a gente vem para fazer um estudo das escrituras, quando a gente ouve a palavra de Deus. E porque com o coração aberto e quando a gente busca com o coração aberto a santidade, a santificação, né? Busca fugir do pecado, estar mais próxima de Deus, conhecer a sua palavra, construir um relacionamento com Deus, a gente começa a receber uma coisa que é muito importante, que é o discernimento espiritual, para a gente conseguir começar a filtrar as coisas que a gente vê e ouve. Porque quando a gente faz isso, a gente tem essa convivência com Deus, esse conhecimento da palavra, a gente consegue ter esse discernimento e saber que certas coisas que a gente ouve, a gente não deve levar tão em consideração assim. Outras coisas, algumas coisas a gente pode aproveitar, outras não. E tem outras que a gente realmente tem que parar de ouvir. Então, assim, hoje em dia tem muita gente na internet pregando sobre a palavra, mas às vezes eu vejo algumas situações em que eu falo, peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui na Bíblia, né? Eu sempre venho aqui pesquisar. E a gente vê, e aí você se aprofunda num estudo, alguma coisa, e você vê que está completamente fora de questão aquilo, né? Já teve pastor aí emblemático, conhecidíssimo, quase que mundialmente, dizendo que nós somos o centro e não Jesus é o centro. Que isso, gente? O dia que nós formos o centro, a gente não precisa de Jesus, ele pode vir e acabar com tudo isso aqui, então. Tanto é que a gente não pode ser o centro, porque nós somos bilhões de pessoas nesse planeta. Então é impossível que nós sejamos o centro, porque o centro é uma coisa, a Terra não tem um núcleo, lá não tem um núcleo, o núcleo é um só, não tem milhares de núcleos, é um núcleo. Então é um, Deus é um, Jesus Cristo, Filho dele é um, ele é o centro. Espírito Santo é um, a Santíssima Trindade, eles são unos, é um. Então eles são o centro. Jesus é o centro de todas as coisas, porque ele é o nosso intercessor. É para ele, é ele que leva para Deus
as nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas súplicas, né? Tudo aquilo que a gente entrega o controle nas mãos dele. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que se ouve na internet. É claro que alguma coisa, às vezes, por exemplo, você vai fazer um estudo, de repente alguma coisa passa batido, ou a gente pode falar um pouquinho diferente, mas tem que se perceber, o importante de estudar é para a gente perceber se você está dentro do contexto ou não. Porque se não está dentro de um contexto, é um pretexto, e se for um pretexto já está errado. Então a gente tem que cuidar muito a respeito disso, porque a palavra de Deus ela exige muita referência, muito respeito e muito temor. Então, espalhar algo que Jesus não falou, que Jesus não fez, que Jesus não é, e pior ainda, espalhar algo substitutivo, dizendo que nós somos algo, sendo que esse algo deve ser um adjetivo, uma qualidade a Jesus, gente, isso é o fim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente ouve, com o que a gente vê e com o que a gente fala, transmite a respeito disso. Porque muitas vezes a gente gosta, né? Agora eu tô falando desse pastor, foi uma questão muito pontual, mas eu tenho certeza que ele já se corrigiu a respeito disso. Então a gente tem que ter em mente que todos nós somos seres humanos, suscetíveis a erros, suscetíveis a tropeços, suscetíveis a situações que vão acontecer com a gente e que a gente pode pedir perdão e pede um perdão publicamente, pede perdão para Jesus, confessa que errou e pronto, tá tudo certo. Agora, errado tá ficar promovendo julgamento em cima de uma pessoa por causa de um errinho, né? Então, assim, é algo que eu tenho trabalhado muito em mim em relação a isso, e eu acredito que seja importante a gente trabalhar dentro de nós. Um coração sempre aberto, um estudo devocional, relacionamento com Deus o tempo todo, para que a gente cresça em sabedoria e se diminua diante da grandeza, da divindade, da eternidade, do poder do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é o centro. Ele foi, Ele é, Ele era, Ele há de vir. Ele é o nosso Senhor maravilhoso, extraordinário, a quem eu entrego toda a minha vida, controle de todas as coisas. Eu e meu esposo, a gente já não se preocupa mais em ter o controle nas nossas mãos. A gente sabe quem é que cuida da nossa trajetória, né? E é isso que é importante. Então a gente vai orar agora para poder encerrar. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de estudo aqui do Evangelho de João, que tem sido muito edificante para as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que esse final de noite seja tranquilo, de muita paz, que o Espírito Santo continue aqui em nossos lares, que esteja conosco, nos transformando, fazendo uma faxina dentro de nós, para que a gente seja um ambiente limpo, para que a gente seja um ambiente de luz e que o Espírito Santo faça morada em nós, uma morada eterna, para que nunca nos deixe, nunca nos abandone. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos perdão por os nossos erros, as nossas falhas, a gente confessa para Ti tudo aquilo que a gente fez de errado, porque quando nós andamos contigo fica fácil da gente perceber o que não Te agrada, o que não é bom para Ti, Deus, e nós entregamos aqui, Te pedimos perdão, Senhor, e Te agradecemos, Pai, acima de tudo. Nós Te damos graças, Senhor, por ser tão maravilhoso, tão misericordioso, por ter dado sua vida para nos salvar. Isso é algo pelo qual nós precisamos Te agradecer todos os dias, Pai. Muito obrigada, Jesus. E na segunda-feira nós estaremos juntos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. E muito obrigada para quem ficou, para quem passou e para quem ainda vai assistir. Que essa palavra edifique muito a sua vida, amém? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.